É o seguinte, até agora a gente tinha visto as orações subordinadas, correto? Quando você chega nesse ponto que você sabe que não é uma substantiva nem uma adjetiva, você tem duas opções. Ou você tem uma oração subordinada adverbial ou uma oração coordenada sindética. O teste para diferenciar é um teste da inversão. Então o que você vai fazer? Você vai inverter as duas orações, né? Você vai ter a oração principal e uma segunda oração, que você não sabe se é subordinada, adverbial ou coordenada. Se você inverter e ficar com o mesmo sentido, você está trabalhando com uma oração subordinada adverbial. Se você inverter as duas orações e não tiver sentido nenhum, você está diante de uma oração coordenada sindética. Então vamos supor que eu tenho essa frase: jogamos bem, mas perdemos. Então aquele negócio, ó, temos dois verbos, jogamos, perdemos. Já sei que uma é a oração principal e a outra nós vamos analisar. Vamos fazer os testes. Jogamos bem, isso. Não é uma oração subordinada substantiva. Não consigo trocar por nenhum adjetivo, então não é uma oração subordinada adjetiva. Então eu estou naquele ponto que me restam duas opções. Ou eu estou numa oração subordinada adverbial, ou numa oração coordenada sindética. O que eu faço? O teste da inversão. Se eu inverter essa frase, eu ficaria com algo desse tipo: mas perdemos, jogamos bem. Que, como vocês podem ver, é uma frase sem sentido nenhum. Como eu fiquei com uma frase sem sentido, eu sei que eu estou diante de uma oração coordenada sindética. Tá bom? Olha a diferença se eu tivesse uma frase assim: perdemos, embora tenhamos jogado bem. Eu posso inverter perfeitamente. Embora tenhamos jogado bem, perdemos. Então aqui eu já sei que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial, porque eu consigo inverter e manter o sentido. Tá? Então esse é o teste que você tem que fazer. Você troca. Se ficar com o mesmo sentido, é uma oração subordinada adverbial. Se ficar com um sentido diferente, é uma oração coordenada sindética. E os tipos de orações coordenadas sindéticas vão ser de acordo com a conjunção que vem junto. Então elas podem ser aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas ou explicativas. No caso que eu dei, jogamos bem, mas perdemos, era uma oração coordenada sindética adversativa, por causa do mas, né? Jogamos bem, mas perdemos. E aí, para finalizar de vez, existe o caso da oração coordenada assindética. O que é oração coordenada assindética? Ela vai parecer com a oração coordenada sindética, mas ela vem sem essas preposiçõezinhas. Ela vem sem nenhuma conjunção. Você não precisa classificar. Ela já não vem com preposição com nada, né? Você só fala que é uma oração coordenada assindética. E como é que você vai reconhecer? A primeira coisa que você faz, troca por isso. Se deu certo, é uma oração subordinada substantiva. Não deu, tenta trocar por um adjetivo. Deu certo trocar, é uma oração subordinada adjetiva. Não deu certo, ou você está diante de uma oração subordinada adverbial, ou diante de uma oração coordenada sindética. Para reconhecer se é um caso ou outro, faz a inversão. Inverteu e ficou com sentido, é uma oração subordinada adverbial. Inverteu, ficou sem sentido, é uma oração coordenada sindética. E se mesmo assim você fez tudo e não deu certo, se não tiver uma conjunção, você está diante de uma oração coordenada assindética. Esse é o padrão que você tem que seguir, tá bom? Então, com isso a gente encerra toda a nossa aula de análise sintática. A gente viu tudo o que precisava, partindo lá dos termos associados ao nome, como identificar o sujeito, os complementos nominais, adjuntos adnominais. Depois passamos para termos associados a verbo, vimos objeto direto, indireto, adjuntos adverbiais, vimos voz passiva. E aí entramos no período composto. Vimos oração subordinada, oração coordenada, todos os tipos de classificação. Tá? Com isso você consegue já fazer análise sintática de qualquer coisa que venha pela sua frente. Até mais.